Olá, estamos de volta com o nosso programa Encontro Empresarial com o professor Luigi. Toda semana a gente está aqui trazendo novidade, trazendo pessoas que agregam ao nosso conhecimento. Antes de começar o programa, todos vocês sabem que eu tenho um carinho especial em ajudar as pessoas. E uma das coisas que, graças a Deus, todo mundo diz que eu sou um bom professor, eu tenho dado aula no CAP, Centro de Apoio Estudantil. É aquele cursinho em que as pessoas, cursinho comunitário, né? Não há necessidade de pagar R$1.000 e tantos. E ele vai começar agora, deixa eu até pegar aqui, dia 2 de janeiro, com as inscrições. Então, a você que nos está ouvindo, gostaria de fazer um cursinho, veja, vá até o CAP. Ele fica na rua Dr. Loyola, 532, aqui na Vila Tibério. Vá, converse com a Silvana, você será muito bem-vindo e você tem excelentes professores, tão bons quanto você vê por aí em outros cursinhos, porque todos nós fazemos isso. Damos aulas nos cursinhos de mais nome e como a parte social, contribuição social, nós damos do cursinho no CAP. Chegue lá, converse com a Silvana, troca uma ideia e você provavelmente estará junto com a gente para entrar na universidade no ano que vem. Mas hoje eu trouxe uma pessoa aqui como nosso entrevistado, desculpe, extremamente competente, um executivo de altíssimo gabarito, já passou por várias empresas, é claro que a gente não vai ficar citando essas empresas, né? Problemas, sei lá como dizer, e ele vai fazer com a gente uma abordagem importante em termos de sucessão empresarial. Está aqui com a gente meu querido Geraldo Nascimento Martins, seja bem-vindo ao programa. O pessoal está querendo saber alguma coisa sobre o problema da sucessão familiar, sucessão empresarial, e as primeiras palavras são tuas para a gente começar a dialogar. Tá ótimo, boa tarde, professor Luigi. Muito obrigado aí pelo convite para falar de um tema tão importante hoje nas organizações, principalmente nas organizações familiares, mas também não esquecendo que as organizações que se dizem profissionais também têm os seus problemas em relação à sucessão, e é aí que nós podemos abordar um pouco desse tema, tá? Aproveito aqui para agradecer o convite, principalmente porque eu sou assíduo telespectador do seu programa. Um grande abraço aí para toda a equipe também que está aqui presente. Claro. A gente procura fazer o melhor. Não tem, como eu sempre digo, não há coisa mais importante, melhor escola do que o dia a dia, né? Mas, Geraldo, diga uma coisa para mim, por favor, que eu acho que até os nossos telespectadores querem ouvir, tirar um pouco da experiência tua. Por que existe aquilo? O pai é rico, o filho acaba torrando todo o dinheiro e o neto acaba morrendo de fome. Por que ocorre isso? Não seria uma coisa mais lógica o filho dar continuidade a todo o trabalho que o pai fez e assim sucessivamente? Professor Luigi, nós temos aí uma questão bem importante. A liderança ela é transmitida pelo DNA ou não? Filho de peixinho, peixinho é ou não? Essa é uma questão. Também outra, será que esse herdeiro quer trabalhar na organização do pai, da forma como o pai trabalha e o movimento que o pai exerce? Ele é empreendedor, ele não é? Nós temos várias questões aí para tratar nesse momento empresarial. Vê bem, uma coisa que me chama muito a atenção é exatamente isso. O pai, aliás, trabalhou de manhã, trabalhou à tarde, se esforçou à noite, e o filho, não, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. O que acontece? Tá certo. Professor, nós temos que encarar o seguinte, vocação é primordial na vida de um ser humano. Nós temos que analisar isso. Nós temos que analisar se a pessoa realmente, de fato, quer trabalhar, se a pessoa, de fato, quer fazer a diferença no mundo, se ela quer fazer a diferença na empresa dela. O que acontece com os ditos herdeiros que não têm capacidade? São herdeiros que não foram preparados, não foram capacitados no mercado. E muitas vezes, quando eles estão dentro da organização, isso não é possível, porque de alguma forma a empresa familiar privilegia ou blinda esses filhos, esses herdeiros. Então pode ser
primo, neto, qualquer relação familiar, ela fica muito complicada quando nós falamos em termos de cobrança. Essas cobranças não são realizadas como empresas que são totalmente profissionais. Então, nem para o lado bom de preparação, de crescimento profissional, e nem no lado negativo, que seria o quê? Levar uma série de funcionários, colaboradores, num patamar de apenas estar acompanhando porque é o dono e não porque tem capacidade. Então, essa liderança fica muito restrita. Essa liderança é uma liderança que eu costumo dizer que é uma liderança falsa. Então, o que acontece? Nós não preparamos a organização para as pessoas. Nós preparamos as pessoas para a organização, para que tenhamos perpetuidade, perenidade da organização. E quando você entra num plano de sucessão mal realizado, trava o processo. Então, por isso, as empresas não dão continuidade e muitas delas fecham. Ou elas são adquiridas por outras organizações, ou elas têm todo o movimento de preparação aí para venda e até, infelizmente, também muitos casos de falência que nós vamos acompanhando no mercado. Isso é verdade. Eu não posso afirmar, mas já ouvi muitos comentários de que, por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, o que ele fez com os filhos dele? Você vai trabalhar em outra empresa, sim, vai entender o que é seguir uma orientação, seguir uma ordem, né, apresentar projeto, realizar projeto, e depois que você adquiriu experiência, você venha trabalhar na empresa. Você já ouviu esse comentário? Sim, e várias vezes. Agora, qual é o ponto-chave disso tudo? É o que nós chamamos de liderança inspiradora. Quando você tem capacidade técnica e liderança nata e a liderança desenvolvida também, o que acontece com o herdeiro quando ele está dentro da organização que é do pai dele, ou da mãe, ou da família como um todo? Ele não é testado ao extremo. Então, Antônio Hermílio, como o senhor citou muito bem, ele fez muito isso no nosso mercado e favoreceu muitos empresários brasileiros. Por quê? Ele criou uma dinastia de pessoas que fazem a diferença. Baseadas em quê? Bom, vamos levar para outra organização, vamos treinar, tira essa blindagem, capacita e depois volta para a organização já pronto, organizado, já com estratégias, já com técnicas, e a população vai respeitar, aí sim, o seu líder nato. Então, essa é a diferença para uma organização ou outra quando atingimos isso. Tem um exemplo muito claro que nós falamos de sucessão, quando ocorrem algumas fusões. Nas fusões, nós temos o quê? É muito interessante a gente falar assim, bom, se você tem uma empresa de um lado e uma empresa de outro lado e unem as duas empresas, quantas empresas sobram? Normalmente deveria sobrar uma só, mas vamos pegar o caso gerencial. Temos 10 pessoas de um lado, 10 gerentes de um lado, 10 gerentes do outro. Quando você vai unificar, você procura os melhores talentos de um lado e os melhores talentos do outro. Claro. Só que você vai precisar criar uma terceira empresa. Essa terceira empresa, não com CNPJ, não com estado físico, mas virtual, que é o quê? Para alimentar os dois lados. Então, você tem os dois lados. Aí você imagina o seguinte, uma terceira empresa ainda com uma empresa familiar no meio, ainda com herdeiros não capacitados para assumir o negócio. Então, aí as empresas estão fadadas a ter problemas. Como resolver isso? O próprio exemplo do Antônio Hermílio é muito claro para a gente, assim, por quê? Você prepara externamente, coloca no ritmo normal de mercado, o ritmo veloz, e quando vem para essa fusão, para alguma coisa assim, você já foi testado, você já foi preparado e, principalmente, você tem um histórico profissional para mostrar. Então, isso faz uma diferença muito grande. Eu sei que eu tive a oportunidade de dar palestras em vários grupos, nós tivemos concessionárias, e as próprias fábricas de automóveis, de caminhões, elas se preocupam com a sucessão. Certo. Porque uma concessionária envolve muito dinheiro, é só você ver o número de carros que fica, né, o número de caminhões que fica numa concessionária. Então, são volumes significativos. Né? E o gestor, com o filho, claro que vai querer com que o filho continue o trabalho que ele começou. E ele tem que ser preparado. E o que as fábricas estão fazendo? Pegando os filhos dos donos das empresas, levando, veja, para a fábrica, ensinando, treinando, para que haja sucessão. Senão a empresa vai acabar o quê? Fechando. Nós temos um exemplo histórico aí, falando em guerra, né, porque o mercado também é uma guerra. Sim, a guerra do Vietnã.
A Guerra do Vietnã, o que aconteceu? Vamos só recordar um pouco a história. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã, mas o que acontece? É aquela guerra que dizem que os Estados Unidos perdeu efetivamente. Mas perdeu por quê? Pega aquele vietnamita magrinho, raquítico, dentro de um buraco escondido, numa trincheira, e o americano ia lá todo forte, preparado, com toda a estrutura, muito bem treinado, muito bem organizado, e tomava um tiro de baixo para cima. Ou então era e pronto, ia embora. Acabava a história. Chegou um determinado momento da guerra que não se tinha mais oficiais, porque o exército americano tem por hábito mandar primeiro os oficiais, tenentes, subtenentes, à frente do pelotão, para poder liderar pelo exemplo, acertar. Só que o que aconteceu? Os vietnamitas foram lá e exterminaram esses líderes. Então, o que aconteceu? Rapidamente, os líderes, os generais, tiveram que se reunir e falar assim, para um pouquinho, quem são as pessoas que podem liderar o nosso pelotão, o nosso exército, enquanto nós estamos no meio do caminho? Não dá para você parar o avião para fazer a reforma, é em alto voo. Então, o que acontece? Daí surgiu o que nós chamamos de talent pool, que é o pool de talentos, e o 9 box, que a tradução é simples, são 9 box. O que são isso? São 9 quadrantes, né? Que você coloca quem é o líder do futuro, quem é que daqui 1, 2, 3, 5 anos pode assumir a organização. Mas lá no Vietnã, como é que foi feito isso? Foi numa sala em menos de meia hora, porque não tinha tempo, porque o tiro estava comendo feio. Mas professor, aí a minha dúvida é assim, pera um pouquinho, mas hoje está do mesmo jeito. Se você abaixar a cabeça, toma um tiro. Então o mercado é bem esse também. O mercado hoje está bem cruel, Ele está bem cruel, está bem rápido e cheio de oportunidades. Essa é a grande vantagem. Então, quando você usa a metodologia do 9 Box, né, você faz o quê? Bom, quais são as características de liderança que nós precisamos para a nossa organização? E você coloca lá o nome das pessoas, e que podem ser herdeiros, familiares ou não. O que nós temos que fazer é encaixar para ver quem em quanto tempo vai entregar resultados consistentes para a organização. Isso pode ser um herdeiro ou não, mas em que sentido? Todo mundo tem que dar resultado o tempo inteiro. Herdeiro que não dá resultado, dá prejuízo. E como? E bastante, né? Independente de tudo. Então, assim, mas tem uma questão para a gente entender também. No mercado, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra do Vietnã. Por quê? Antes, um executivo durava 10, 15 anos numa organização. Depois foi baixando, foi para 10, foi para 5. Hoje, nós temos casos absurdos de contratos sendo feitos por 12 meses. Olha, me permita só... Sim. No programa anterior, eu trouxe um professor, certo. Um ex-aluno meu, hoje professor, doutor, nossa senhora, fiquei impressionado, fiquei satisfeito, até exatamente colocando esse problema, entendeu? Que o pessoal fica trocando. Mas nós, o pessoal já deu um toque, entendeu? Vamos para o segundo bloco, continuar com essa colocação. Okay. A importância do pessoal que eles simplesmente ficam trocando, quer dizer, a hora que adquire uma certa experiência já está mudando e como é que fica? Voltamos em 1 minuto, pode ser? Ok. Retornamos em 1 minuto.